Primeiramente, muito obrigado por esse lindo quadro, esse postal que o nosso grupo da comunicação criou com o título dessa mensagem. Quero que você saiba que essa mensagem estava programada para o culto das 9, mas eu, sem perceber, troquei. Porque como o culto das 7, o segundo 11, não, o segundo ainda era 9, agora que é o das 11. Mas foi muito bom o culto das 7, muita gente participando conosco do café também. O ano que vem você não vai perder. E às 9 e agora às 11, em que vou falar então sobre as 3 testemunhas da crucificação. Leio no Evangelho de Marcos, capítulo 15, um texto curto, mas com informações de grande valor e relevância e atualidade. Descrevem bastante bem o que é o Evangelho. Marcos 15, 40 e 41. Entre as testemunhas da criação estavam 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o jovem, e de José, e ainda Salomé. Elas acompanharam Jesus desde quando ele vivia na Galileia. Não foram as únicas. Havia muitas outras mulheres que vieram de lá para Jerusalém com a intenção de colaborar com Jesus. Marcos é o evangelista da síntese. Em poucas palavras, ele descreve a história de um universo. Quem são essas mulheres? Os irmãos e irmãs já sabem e eu quero recordar. Maria Madalena, como seu nome diz, era da cidade de Magdala, bem pertinho da cidade de Jerusalém. Recentemente foi descoberta lá uma sinagoga, neste local, que agora está aberto ao público para visitação. Sabemos pelos evangelhos que Jesus expulsou 7 demônios, está em Lucas 8, 2, dessa mulher. Portanto, uma mulher que teve a sua vida transformada por Jesus. Uma vida transtornada se transforma numa seguidora fidelíssima de Jesus. Mas ainda sabemos que ela esteve presente na crucificação, esteve presente no sepultamento. E foi a primeira pessoa a ver o Jesus ressurreto. Maria Madalena. E quando ela se encontra com Jesus, sabemos também que ele a envia como um apóstola, porque o apóstolo quer dizer enviado, para comunicar aos outros apóstolos que ele, Jesus, estava vivo. Só o Evangelho valoriza assim a mulher. A primeira a ver, a primeira a anunciar. Antes de Pedro, antes de João, uma mulher, só o Evangelho, Maria Madalena. Infelizmente, criou-se uma lenda, por causa de um erro de um papa, em que ela também era aquela prostituta que ungiu os pés de Jesus. Vamos desfazer isso. E nada a ver com aquela mulher, que também foi transformada por Jesus. Mas é outra pessoa, aquela é anônima. Então, Maria Madalena, dela, sim, Jesus expulsou os 7 demônios, sim, seguidora de Jesus Cristo, esteve presente na hora da crucificação e viu a primeira vez Jesus ressurreto. Segunda mulher, Maria, mãe de Tiago,
ou menor, ou Tiago primeiro, e de José ou Joses. Chamada às vezes de Maria de Clopas, sendo a mesma pessoa, há essa possibilidade, mas não temos toda certeza assim. E o texto diz ainda que estava ali Salomé, mãe de Tiago e João, esposa, portanto, de Zebedeu. E foi ela quem pediu em Mateus 20:20 que quando Jesus fosse tomar posse do reino, que desse uma vaguinha no ministério para os seus 2 filhos, não é? Também seguiu a Jesus e esteve presente na crucificação e no túmulo vazio. Dessas mulheres, nós podemos dizer algumas coisas. Eu quero destacar essas coisas. Vamos só voltar um pouquinho no tempo e no espaço para entender o lugar da mulher naquela sociedade, em que o homem podia tudo, a mulher não podia nada, menos com Jesus, que tratava homem e mulher em direitos e deveres como absolutamente iguais. Mas o homem podia dizer para a mulher: não vou mais com a sua cara, toma aqui uma carta de divórcio e cuida da sua vida. Era legal, mas a mulher não podia fazer o mesmo. Aliás, nem poderia, porque não tinha como sustentar, porque o sustento via do marido, era o total provedor e controlador das finanças da casa. Conhecemos esse contexto. Mas aqui nós temos uma outra mudança nesse retrato. Porque o texto mais adiante nos acrescenta, que eu já li, vou ler outra vez. Não foram essas 3 mencionadas as únicas. Havia muitas outras mulheres que vieram da Galileia, a 160 quilômetros ao norte de Jerusalém, para Jerusalém com a intenção de colaborar com Jesus. Porque Jesus tinha o seu grupo, o filme The Chosen mostra bem isso, tinha o seu grupo. Esse grupo tinha um custo financeiro. E essas mulheres, algumas tinham recursos financeiros. Então, algumas contribuíam com a sua mão de obra e contribuíam com os seus recursos financeiros para sustentar a entourage de Jesus, a equipe de Jesus. Quando nós lemos assim com detimento a palavra de Deus, nós vamos observando como na prática as mulheres são valorizadas. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Quando eu escrevi meu primeiro livro, já tem, sei lá, quase 50 anos, eu me propus a escrever a história do cristianismo na América Latina. O livro já esgotado se chama As Cruzadas Inacabadas. E nesse livro eu me propus a organizar o livro a partir de capítulos que descrevessem cada período da história do cristianismo de modo harmônico. Então, eu decidi falar dos negros e indígenas em cada período e falar das mulheres em cada período, a decisão que eu tomei. Quando, no entanto, nós lemos os documentos históricos mais comuns, não tem mulher, como se não houvesse mulher, e não tem negro, nem tem índio. Isso eu estou falando de quando fiz essa pesquisa nos anos 70. Hoje, isso, felizmente, mudou bem significativamente. Mas só quis contar essa história para dizer que, diferentemente, quando nós lemos a Bíblia, as mulheres estão lá, embora a sociedade não fosse propícia e favorável às mulheres. Se você olhar, por exemplo, para a construção do tabernáculo, vão ver que foram participantes ativos
ativas na construção do tabernáculo, financeiramente e nas suas habilidades artísticas. É algo realmente impressionante. Quando você pega os 3 líderes de Israel, no período do Êxodo, 2 homens, Moisés e Arão, e uma mulher, Miriam. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós ouvimos assim, a Bíblia, usar a palavra que emprego, é machista. A Bíblia nasce num contexto machista, mas ali nós temos, pela inspiração divina, nas possibilidades possíveis, desculpe a redundância proposital, luzes graciosas mostrando o valor, a dignidade das mulheres. As mulheres tinham encanto por Jesus, porque Jesus as tratava como pessoas dignas. Jesus não foi como Aristóteles, que falou horrores das mulheres. Jesus, ao contrário, a cada encontro que teve com uma mulher, aquela mulher foi transformada. E Jesus nunca tratou a mulher como inferior ao homem. Nunca. Quando há aquela história em que queriam apedrejar uma mulher por ter sido flagrada em adultério, segundo a acusação, Jesus só responde assim, olha, ok, pode apedrejar. Mas, pensa um pouquinho, se você nunca adulterou, vai para o pelotão do apedrejamento. Mas se você já adulterou, de fato ou no coração, tenha vergonha na cara. Cada um foi saindo de fininho. E aquela mulher foi salva de ser apedrejada. Então, eu estou dizendo isso porque não nos causa estranheza que essas mulheres saíram lá da Galileia, atravessaram grande parte do país para colaborar, para servir a Jesus, para cooperar com Jesus. Eu quero, à luz disso, então, mostrando esse contexto, dizer, primeiramente, que essas mulheres não fugiram. Quando surgiram as dificuldades, quando o seu mestre, a quem tanto amavam, foi ameaçado, foi alvo não só do deboche, mas das bofetadas e da cruz, elas não fugiram. Não se esconderam. Mas ainda, eu diria que foram mulheres corajosas, mulheres fiéis, que então se tornaram, por isso, as primeiras testemunhas de Jesus. A palavra testemunha, várias vezes já foi mencionado aqui por outras pessoas, também por mim, tem um significado que devemos levar em conta. Testemunha é apenas aquela pessoa que vê e relata fielmente aquilo que ela viu. Mas no cristianismo, esta palavra foi tomando um outro sentido para designar aquela pessoa, homem ou mulher, e as mulheres foram as primeiras, que tendo visto o que viram, testemunham, relatam fielmente aquilo que viram Jesus ensinando e fazendo, e que por isso foram perseguidas e se tornaram mártires. E a palavra mártir é a mesma palavra para testemunha. Porque às vezes, ser fiel à palavra de Deus pode causar prejuízo. Por isso que a fidelidade, diz o livro do Apocalipse, tem que ser até a morte. Nós precisamos de mulheres assim, mulheres corajosas, de homens corajosos,
e testemunhas que estejam dispostos a pagar o preço que for necessário. Eu mencionei no culto anterior a história de José de Arimateia. Era alguém da elite econômica, financeira, política, intelectual, espiritual, fazia parte do Sinédrio. Mas quando o corpo de Jesus está lá na cruz, e você precisa imaginar o que aconteceria com aquele corpo se não fosse resgatado daquela cruz. Ia ser comido pelas aves de rapina. Era um método romano deixar o corpo exposto para que todo mundo visse a humilhação daquele, aspas, bandido, fecha aspas. E qual seria o seu fim? Não ouse contra o Império Romano, que esse é o seu fim. Você vai ser crucificado e os animais virão e comerão o seu corpo. Estava ali. Esse seria, humanamente falando, o destino de Jesus. Então, esse homem da elite, chamado José de Arimateia, uma cidade próxima de Jerusalém, vai até Pilatos, pede uma audiência e diz: eu quero o corpo, eu quero enterrá-lo. Um mártir, no sentido de que não se preocupou com o preço que ia pagar. Nossa, José de Arimateia também segue esse camarada? José de Arimateia, não acredito. Ele não pensou nisso, na sua imagem. Ele disse: eu quero o corpo para enterrar. E foi lá e enterrou pessoalmente o corpo de Jesus. A história nós conhecemos muito bem. Digo isso porque há muitas pessoas, mesmo aqui em nossa igreja, que fora daqui não se identificam como seguidores de Jesus. O que é que vão falar de mim? Ou que talvez não sejam testemunhas, que não vivam de um modo como dessas mulheres, e não querem que o Cristo lhe faça vergonha. As duas coisas são péssimas, porque nós temos que ser testemunhas onde quer que estejamos. Se é no ambiente hostil, é lá que seremos testemunhas. É no ambiente favorável, é lá que seremos testemunhas. É lá que nós vivemos. Em casa, no trabalho, na escola, sem medo. E essas mulheres, Arimateia e José também, isso nos ensinam. Mas eu quero fazer uma outra aplicação aqui nesse momento, que é sobre o medo. Hoje de manhã, chegando aqui às 6 e pouca, vinha conversando com um dileto amigo e não sei por que razão o assunto chegou ao medo. E aí nós falamos como o medo é poderoso negativa e positivamente nas nossas vidas. Já aqui preguei sobre isso e precisamos insistir nesse ponto. Todos nós temos talentos. Todos nós temos talentos. Mesmo quem não sabe cantar, como é o meu caso, ou tocar, como também é o meu caso, ou subir em árvore, como também é o meu caso, ou pilotar uma moto, como também é o meu caso, ou nadar, como também é o meu caso, ou tem um monte de coisas que eu não sei fazer. Mas eu faço um monte de coisas também. Quero dizer que todos temos limitações, mas, sobretudo, todos nós temos grandes potenciais. Nós temos muitas competências. Não temos todas as competências. E mesmo algumas não temos por causa do medo. No meu caso de nadar, foi o medo lá da infância que até hoje me assombra. Mas eu vou me livrar dele, já estou planejando isso, já falei isso aqui para vocês. Mas ninguém vai ficar sabendo que eu não vou contar para ninguém. Mas, sobretudo, aquilo que é potente em nós, poderoso em nós, muitos de nós não realizamos por causa do medo. Medo que tem um aspecto positivo para não nos metermos em tudo quanto é coisa, sobretudo as perigosas necessariamente. Mas aquele medo que nos impede de dar um passo, às vezes um pequeno passo. Ficamos com medo. Há muitas pessoas com medo. É por isso que a expressão mais comum na Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, é: não fique com medo. Não fique com medo porque eu estou com você. Nós cremos nisso, mas quando chega a minha vez de dar o passo, Deus não está comigo, porque o medo fala mais forte. Eu fico pensando naquelas mulheres
aquelas que foram de madrugada, porque o mundo é hostil às mulheres, até hoje é. Imagina naquela época, ano 33, depois de Cristo, mulher sozinha na rua, perigo total, completo, risco de morte. Mas era tanto amor por Jesus que elas saíram correndo, chegaram primeiro, antes de todo mundo, para ver o que tinha acontecido. E o texto diz que, um versículo fala que elas ficaram de longe observando alguns homens fazendo, no caso de José de Arimateia, para saber onde esconder o corpo, para depois ir lá fazer o seu trabalho. Não, se denunciaram, se recolheram, mas foi estratégico, para na hora certa estar lá. Fico pensando nessa Maria Madalena. Se tem alguém que tinha tudo para ter medo, é Maria Madalena, atormentada por 7 demônios. Um saía, vinha o outro saía, vinha o outro. 7 demônios. Uma legião, podemos dizer assim. Tinha tudo para estar traumatizada e ter medo da noite, mas não teve. Essas mulheres são realmente, por causa do Evangelho, maravilhosas. O Evangelho é maravilhoso por causa dessas mulheres. Eu quero dizer a você assim: não tenha medo de ser José de Arimateia no ambiente em que você vive. O ambiente artístico, por exemplo, é totalmente hostil. O ambiente esportivo é amplamente favorável. O ambiente acadêmico, totalmente hostil. O ambiente do trabalho, grandemente hostil. Por variadas razões. Mas eu quero dizer a você o seguinte: quando você tem a coragem de se identificar como Maria Madalena ou como José, as pessoas têm respeito por você. Eu, uma vez, fui promovido a um importante cargo na minha vida acadêmica, ao mais importante que eu ocupei. Eu perguntei por quê. Ele me disse: porque você é cristão e leva a sério a sua fé e não esconde. Queremos uma pessoa assim. Quero dizer, essa é a minha experiência de muitas pessoas aqui também. Quando nós nos identificamos com aquilo que nós cremos e nós somos valorizados e respeitados. Mas às vezes nos confrangemos, nos escondemos com medo do preço que eventualmente nós teríamos que pagar. Mas nem esse preço existe. Quero, em segundo e último lugar, dizer a você que, se você lida com o medo, você, desculpe a simplicidade, precisa tomar uma decisão. E a decisão é perder a vida por causa do medo ou perder o medo para ganhar a vida. Depois não é tão fácil assim, mas esse passo tem que ser dado. O passo de perder o medo para ganhar a vida. O passo de confiar plenamente naquilo que Jesus pode fazer. Eu estou com você. Não quer dizer que nunca mais vai ter medo. Pensa no Pedro. Pedro, não é? Mestre, tu és mesmo Cristo, então me fazes caminhar sobre a água até o teu encontro. Oh, vem, Pedro, vem, Pedro. Aí o Pedro, pão sobre as águas. Mas aí possivelmente vieram as memórias da sua infância, dos seus amigos. E Pedro afundou. Não quer dizer que você, tomando a decisão de ser corajoso, não vai afundar um dia. Mas Pedro ficou debaixo d'água. Jesus o pegou pela mão e ele continuou caminhando sobre as águas. Não permita, irmão e irmã, que o medo assombre, desculpe a expressão, assombre a sua vida. Ao contrário, acredite que Deus está com você, como esteve com aquelas mulheres. Elas não fizeram isso apenas por elas mesmas, nem José de Arimateia, mas pelo poder da ressurreição. O Evangelho é amplamente positivo. Ele começa dizendo que nós somos pecadores, mas continua dizendo que nós somos perdoados. E prossegue, nos capacitando para uma vida cheia de coragem, onde a coragem se faz necessária. Essas mulheres são exemplos que eu e você
podemos certamente seguir. Nós vamos cantar agora o hino 99, preparando-nos para a celebração da ceia do Senhor, que será conduzida pelo pastor Elias Werneck, a quem já convido para estar aqui.